A hora morta, o mistério do despertar às 3 da manhã, um despertar inquietante. No silêncio opressivo da madrugada, quando as luzes da cidade se apagam e o mundo parece suspender sua respiração, há um momento que desperta um arrepio coletivo na humanidade. Às 3 horas da manhã, não é apenas um horário, mas um limiar. Um instante que parece carregar um peso sobrenatural, uma presença que transcende a lógica e desafia a razão. Milhares de pessoas, em diferentes cantos do mundo, relatam o mesmo fenômeno inquietante. Um despertar súbito, como se uma força invisível tivesse arrancado suas consciências do sono. Os olhos se abrem, o coração dispara, e o quarto, antes um refúgio seguro, transforma-se em um palco de incertezas. Esse horário, conhecido em muitas culturas como a hora morta ou a hora do demônio, é envolto em lendas, superstições e histórias que cruzam continentes e séculos, unindo estranhos em uma experiência compartilhada de medo e fascínio. O que há de tão especial nas 3 da manhã? Por que esse momento específico parece ressoar tão profundamente no inconsciente humano? É apenas uma coincidência biológica, um truque do relógio interno do corpo? Ou há algo mais, algo que a ciência ainda não explica? Em fóruns da internet, grupos de redes sociais e conversas sussurradas, os relatos se multiplicam. Pessoas acordam exatamente às 030, sentem uma presença no quarto, ouvem sons inexplicáveis ou experimentam uma paralisia aterrorizante. Alguns descrevem sombras que se movem na penumbra. Outros falam de sussurros que parecem vir de dentro de suas próprias mentes. Há quem jure ter visto portas se abrindo sozinhas, objetos caindo sem motivo ou relógios parando exatamente nesse horário. Esses testemunhos, muitas vezes compartilhados com hesitação, formam uma tapeçaria de experiências que desafiam explicações fáceis e alimentam a imaginação. O peso simbólico das 3 da manhã. A ideia de que as 3 da manhã têm um significado especial não é nova. Em muitas tradições religiosas e espirituais, esse horário é carregado de simbolismo. No cristianismo, as 3 da tarde são frequentemente associadas ao momento do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, um instante de redenção e luz. As 3 da manhã, por outro lado, são vistas por alguns como o oposto invertido, um horário de trevas onde forças malignas zombam do sagrado. Essa dualidade entre luz e escuridão, vida e morte, permeia as interpretações culturais da hora morta. Em outras tradições, como o folclore europeu medieval, acreditava-se que o véu entre o mundo dos vivos e dos mortos se tornava mais fino entre 2 e 4 da manhã, permitindo que espíritos, demônios ou entidades vagassem livremente. No Japão, a hora do boi, Ushi no Koku, que corresponde aproximadamente às 3 da manhã, é associada a rituais de maldição e a visitas de yokais, espíritos vingativos que se manifestam na escuridão. Na cultura popular brasileira, histórias de assombrações, como a da Dama de Branco ou do Saci, muitas vezes situam seus encontros mais perturbadores nesse horário. Até mesmo em tradições indígenas, como entre os povos Tupi-Guarani, a madrugada é vista como um momento de conexão com o sobrenatural, quando os sonhos se tornam portais para mensagens de ancestrais ou espíritos da floresta. Esse simbolismo universal sugere que o despertar às 3 da manhã transcende fronteiras culturais. É como se a humanidade, em sua diversidade, compartilhasse um instinto primal, um reconhecimento inconsciente de que algo está diferente nesse horário. Mas o que exatamente? Seria o eco de um medo ancestral, gravado em nossa psique, desde os tempos em que a noite era sinônimo de perigo? Ou seria algo mais tangível, uma energia que a ciência ainda não conseguiu medir? Relatos de uma noite inquieta para ilustrar a profundidade desse fenômeno. Consideremos o relato de Mariana, uma jovem de 28 anos que vive em São Paulo. Em um post, em um fórum online, ela descreveu sua experiência. Eu sempre fui cética,
Nunca acreditei em fantasmas ou coisas assim. Mas há alguns meses, comecei a acordar exatamente às 03:03 da manhã, como se um alarme interno me sacudisse. Na primeira vez, achei que era coincidência, mas noite após noite, era sempre o mesmo horário. O quarto ficava gelado, mesmo com as janelas fechadas. Uma vez, senti uma pressão no peito, como se algo estivesse sentado em mim. Tentei gritar, mas minha voz não saía. Quando finalmente consegui me mover, acendi a luz e vi que minha porta, que eu sempre tranco, estava entreaberta. Não havia ninguém em casa além de mim. Depois disso, comecei a dormir com a luz acesa, mas ainda acordo às 3 e sinto algo. Não sei explicar. É como se o ar ficasse pesado, como se eu não estivesse sozinha. Mariana não está sozinha em sua experiência. Em um grupo de discussão no Reddit, um usuário chamado Lucas, de Porto Alegre, relatou algo semelhante. Eu moro com minha namorada e nós dois começamos a acordar às 3 da manhã na mesma semana. Não é só acordar, é uma sensação de pavor. Uma noite, ouvimos passos no corredor. Pensei que fosse um ladrão. Peguei uma faca e fui verificar. Não havia ninguém, mas o espelho do banheiro estava embaçado, como se alguém tivesse respirado nele. Minha namorada jura que viu um vulto parado na porta do quarto. Estamos pensando em mudar de apartamento. Esses relatos, embora fictícios para os propósitos desta narrativa, ecoam milhares de histórias reais, compartilhadas em plataformas como X, Reddit e fóruns paranormais. O que chama a atenção é a consistência, o horário exato, a sensação de presença, o frio anormal, os sons inexplicáveis. Alguns mencionam cheiros estranhos, como enxofre ou flores podres. Outros falam de sonhos vívidos que precedem o despertar, muitas vezes envolvendo figuras encapuzadas, cemitérios ou vozes que chamam seus nomes. A ciência e a paralisia do sono há. Ciência oferece uma explicação para muitos desses fenômenos. A paralisia do sono. Durante o sono REM, Rapid Eye Movement, o corpo entra em um estado de atonia muscular, uma paralisia natural que impede que as pessoas ajam fisicamente seus sonhos. Em alguns casos, a mente desperta antes que o corpo acorde, resultando em uma sensação de imobilidade, muitas vezes acompanhada de alucinações hipnagógicas. Essas alucinações podem incluir visões de figuras sombrias, sons de vozes ou passos, e até a sensação de pressão no peito, frequentemente descrita como algo sentado sobre o corpo. Neurologistas explicam que o despertar às 3 da manhã pode estar ligado aos ciclos circadianos do corpo. Entre 2 e 4 da manhã, o corpo atinge um ponto baixo de temperatura e energia, o que pode interromper o sono. Além disso, o estresse, a ansiedade e os traumas podem aumentar a probabilidade de despertares noturnos, especialmente em horários consistentes. A mente, em um estado de vulnerabilidade, pode interpretar estímulos normais, como o som do vento ou a sombra de um móvel, como ameaças sobrenaturais. Mas essas explicações, embora lógicas, nem sempre satisfazem quem vive a experiência. Como explicar casos em que várias pessoas no mesmo ambiente relatam o mesmo fenômeno ao mesmo tempo? Ou as marcas inexplicáveis na pele, os objetos movidos, os relógios parados? Um estudo conduzido por psicólogos da Universidade de Harvard em 2018 sugeriu que crenças culturais e o poder da sugestão podem amplificar essas experiências. Quando alguém ouve falar da hora morta, sua mente pode inconscientemente esperar algo sobrenatural nesse horário, criando um ciclo de ansiedade e percepção distorcida. No entanto, o estudo também reconheceu que alguns casos desafiam explicações puramente psicológicas, especialmente quando envolvem fenômenos físicos documentados, como portas abertas ou sons registrados. O folclore e as lendas da madrugada, a associação das 3 da manhã com o sobrenatural, não é apenas um produto da modernidade. Ao longo da história, diferentes culturas atribuíram significados especiais à madrugada. Na Europa medieval,
Monges e freiras que oravam durante a noite relatavam sentir presenças perturbadoras entre 2 e 4 da manhã, especialmente durante as vigílias noturnas conhecidas como matinas. Muitos acreditavam que demônios tentavam distraí-los de suas orações, sussurrando dúvidas ou criando visões assustadoras. Em algumas aldeias, sair de casa nesse horário era considerado arriscado, pois acreditava-se que lobisomens, bruxas e espíritos vagavam pelas estradas escuras. Na América Latina, lendas como a da La Llorona, a mulher que chora pelos filhos perdidos, frequentemente situam seus lamentos na madrugada. No México, disse que ouvir o choro de La Llorona às 3 da manhã é um presságio de tragédia. No Brasil, histórias de assombrações em casas antigas ou cemitérios muitas vezes mencionam esse horário como o momento em que portas rangem, velas se apagam sozinhas ou figuras fantasmagóricas aparecem. Até mesmo em tradições africanas, como o candomblé, a madrugada é vista como um tempo de poder espiritual, quando os orixás e ancestrais estão mais próximos dos vivos. Essas histórias, passadas de geração em geração, reforçam a ideia de que as 3 da manhã são um portal, um momento em que o véu entre os mundos se rasga. Mas seria isso apenas uma construção cultural, um eco de medos antigos? Ou há algo mais profundo, algo que conecta essas experiências através do tempo e do espaço? A experiência sensorial, um mergulho na escuridão. Imagine a cena. Você está deitado em sua cama após um dia longo e exaustivo. O sono chega como uma onda pesada, puxando-o para um mundo de sonhos difusos. De repente, algo o arranca da tranquilidade. Seus olhos se abrem e o relógio digital ao lado da cama brilha em vermelho. 0300. O silêncio é tão profundo que você pode ouvir o zumbido do próprio sangue correndo nas veias. O ar parece espesso, quase palpável, como se estivesse carregado de uma eletricidade invisível. Você tenta se mover, mas seu corpo não responde. Uma pressão no peito cresce, como se mãos invisíveis o segurassem contra o colchão. No canto do quarto, algo se move. Ou será que é apenas a sombra de uma cortina? Mas a sensação é inegável. Há algo ali, observando, esperando. Você tenta racionalizar. É só um sonho, diz a si mesmo. Mas o suor frio escorre pela testa e o coração martela como se quisesse escapar do peito. Então um som, um estalo baixo como madeira rangendo, ou talvez um sussurro tão leve que poderia ser sua imaginação. Você fecha os olhos, esperando que a sensação passe, mas ela só aumenta. Quando os abre novamente, a escuridão parece mais densa, como se tivesse ganhado forma, como se escondesse algo que não quer ser visto. E então, o pior, a certeza de que você não está sozinho. Essa descrição, embora dramatizada, reflete o que milhares de pessoas relatam. A experiência é tão visceral que transcende a lógica. Mesmo aqueles que não acreditam em fantasmas ou entidades sobrenaturais admitem que o despertar às 3 da manhã é diferente. É como se o mundo, por um breve momento, parasse de girar e a realidade se tornasse um palco para algo além da compreensão. Explicações alternativas: espiritualidade, energia e o inconsciente. Além das explicações científicas, muitas tradições espirituais oferecem suas próprias interpretações para o despertar às 3 da manhã. No esoterismo, esse horário é visto como um momento de alta sensibilidade espiritual, quando a mente está mais receptiva a mensagens do inconsciente ou de planos superiores. Alguns místicos acreditam que acordar às 3 é um chamado para a introspecção, uma oportunidade para confrontar medos internos ou receber orientação espiritual. Numerólogos associam o número 3 a energias de criatividade, equilíbrio e conexão divina, sugerindo que o despertar nesse horário pode ser um sinal de despertar espiritual. Por outro lado, algumas correntes espirituais advertem que as 3 da manhã são um horário de vulnerabilidade, quando entidades negativas podem tentar se conectar com pessoas suscetíveis.
No ocultismo, acredita-se que o véu entre o físico e o espiritual é mais fino nesse momento, permitindo que energias densas ou entidades desencarnadas se manifestem. Práticas como meditação, oração ou rituais de proteção são frequentemente recomendadas para quem experimenta esses despertares frequentes. Outra teoria sugere que o fenômeno pode estar ligado a campos eletromagnéticos ou mudanças no ambiente. Alguns pesquisadores especulam que flutuações no campo magnético da Terra, mais perceptíveis durante a madrugada, podem afetar o cérebro humano, desencadeando despertares ou alucinações. Embora essas hipóteses ainda sejam especulativas, elas apontam para a possibilidade de que o ambiente físico, e não apenas a mente, desempenhe um papel no mistério, o medo como protagonista, independentemente da explicação científica, espiritual ou cultural. O que une todas essas experiências é o medo. Não um medo qualquer, mas um medo primal, sem forma definida, que parece surgir do fundo da alma. É o medo do desconhecido, do que não pode ser visto ou explicado. É o medo que faz o coração disparar, a respiração falhar, os olhos procurarem freneticamente por algo na escuridão. É o medo que transforma um quarto familiar em um território hostil, onde cada sombra parece viva, cada som parece uma ameaça. Esse medo é tão poderoso que muda comportamentos. Pessoas que despertam às 3 da manhã frequentemente desenvolvem rituais para enfrentar a madrugada. Manter luzes acesas, dormir com a televisão ligada, recitar orações ou mantras, evitar olhar para o relógio. Alguns relatam que, após repetidas experiências, nunca mais conseguiram dormir com a mesma tranquilidade. A madrugada, antes um momento de descanso, torna-se um campo de batalha, onde a mente luta contra seus próprios demônios, ou talvez contra algo mais. Um portal para o desconhecido, e se as 3 da manhã forem mais do que um horário, mais do que uma coincidência biológica ou uma construção cultural. E se for de fato um portal, um momento em que a realidade se dobra e permite vislumbres de algo além. A ciência pode explicar os mecanismos do sono, as alucinações, os ciclos circadianos. Mas ela ainda não explica por que tantas pessoas, em tantas culturas, relatam experiências tão semelhantes. Ela não explica as portas entreabertas, os relógios parados, os vultos que desaparecem quando a luz é acesa. Talvez o mistério da hora morta esteja justamente em sua ambiguidade. É um fenômeno que vive na fronteira entre o físico e o metafísico, entre o racional e o instintivo. É um lembrete de que, apesar de toda a tecnologia e conhecimento, a noite ainda guarda segredos. A escuridão, com sua profundidade insondável, continua sendo o palco dos maiores medos da humanidade e, talvez, de suas maiores verdades. Enquanto houver pessoas despertando às 3 da manhã, sentindo o peso de uma presença invisível, ouvindo sussurros na escuridão, o mistério persistirá. As histórias continuarão a circular, em fóruns da internet, em conversas sussurradas, em relatos que arrepiam a espinha. E a hora morta, com seu silêncio opressivo e sua aura de mistério, permanecerá como um enigma eterno, um convite para olhar além do véu e talvez para temer o que está do outro lado. E aí, você já acordou ou acorda às 3 da manhã? Se já, comente sobre o assunto. Se você não acredita nesses relatos, nos diga o porquê. Se você tiver interesse em histórias sobrenaturais, se inscreva no canal para não perder nenhuma. Então ative o sininho de notificação e fique no QAP. Um abraço, até a próxima.